A sua rotina é a coisa mais importante para você aprovar no Enem ou em algum vestibular. Pensa comigo, a sua rotina é aquilo que você faz do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Então, é natural que o que você faz nesse período dite se você vai ser aprovado ou não. E calma lá, tá? Não é só estudar, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Não, muito pelo contrário. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre rotinas de aprovados. Eu vou contar a minha rotina de quando eu aprovei no vestibular já já. Mas antes da gente começar, eu quero que você deixe o like nesse vídeo. E pela primeira vez, aqui na história desse canal, eu vou fazer uma meta de likes. Pra vídeo eu nunca fiz, pra live eu sempre faço. Agora pra vídeo, essa é a primeira vez. Se esse vídeo bater 100 likes, eu vou liberar um vídeo pra vocês onde eu contei a história de uma aluna minha que saiu de 484 para 808 pontos em matemática, aprovou em medicina e já tá lá fazendo a faculdade. Então, se chegar em 100 likes, eu conto a história de como ela conseguiu fazer isso. Pronto, agora vamos para o vídeo. Pessoal, esse é um vídeo sobre rotina na prática. Eu vou te contar aqui como é que foi a minha rotina hora a hora de quando eu me preparei para o vestibular e fui aprovado, tá? Só para que você entenda, eu fui aprovado em Engenharia Civil no vestibular da URGS. Na época, eram 1.300 candidatos e eu consegui passar em 13º colocado, saindo do ensino médio, tá? Eu tava no mesmo ano lá do terceirão, fiz o vestibular e consegui a minha vaga sem ter que fazer mais anos de cursinho. O que eu fazia? Minuto a minuto que me levou a esse resultado, eu vou te contar agora. Eu acordava às 7 da manhã e comia o meu café da manhã. Comia bem rápido o meu café da manhã, tá? Inclusive, no final desse vídeo eu vou falar as coisas que eu poderia ter feito melhor, né? Comparado ao que eu sei hoje, né? Ah, se eu soubesse o que eu sei hoje, o que eu teria feito de diferente lá atrás? Comia meu café correndo e ali por 7h35 eu já estava na porta da escola para começar o primeiro período da manhã. E a escola, pessoal, ela ia até às 11h55 mais ou menos da manhã. Tá? Como eu sempre morei muito perto da escola, mais ou menos ali por 12h05 eu já estava em casa, né? Ia caminhando até em casa, chegava em casa, almoçava e ali por volta da 1 da tarde, um pouquinho antes disso, eu tirava alguns 15 minutinhos, uns 10, 15 minutinhos para dar uma descansada. Eu não dormia, porque, veja bem, para mim não funciona. Dormir 10, 15 minutos é uma coisa que naquela época, pelo menos, eu deitava e se eu dormisse 10, 15 minutos eu acordava pior do que quando eu tinha ido deitar. Então eu preferia não dormir. O que eu fazia era simplesmente sentar, relaxado, sem celular, sem TV, sem nada, e só fechava os olhos, ficava ali com os olhos fechados por 10, 15 minutos tentando esvaziar minha mente, sem pensar no que eu vi de manhã na escola, sem pensar o que eu ia ver de tarde no cursinho, simplesmente esvaziar a mente. Isso funcionava muito bem pra mim. Por volta das 13h30 eu ia para o cursinho. Eu ia para o cursinho e eu ficava no cursinho tendo aulas até umas 17h30. E as aulas do cursinho eram o típico estudo passivo, né? Conteúdo, copia, copia, copia. Ou seja, do momento que eu acordava até o final da tarde, eu só estava tendo informações entrando, né? Na escola também, as aulas eram muito passivas, eu só recebia informações. Aí ia pro cursinho, recebia mais informações. Então eu gosto de pensar que o meu dia começava agora, a partir das 18 horas, quando eu chegava em casa, comia alguma coisa, tá? Comia ali alguma coisa rapidamente também e ia estudar. Ali por 18h15 eu começava então a estudar. O que eu fazia? Eu pegava os conteúdos que tinham sido dados no cursinho e eu estudava esses conteúdos. Primeiro eu relia o que tinha sido passado, né? Então fazia uma leitura breve e depois eu ia para questões, a parte de questões ali da apostila para resolver aquelas questões relativas aos assuntos que eu tinha visto naquele dia. Eu usava o erro das questões que eu tinha ali na hora para reforçar os pontos que eu precisava melhorar. Então eu pegava essas questões que eu errava e revisava o tópico, o conteúdo por trás daquela questão. Nas questões de humanas, por exemplo, o conteúdo por trás de cada alternativa errada. Ali que o meu estudo estava acontecendo, porque é ali que realmente eu estava estudando ativamente. Essa era a parte mais importante do meu dia, disparadamente. Falando, né, em estudo passivo, estudo ativo, eu falo bastante aqui no meu canal sobre as diferentes formas que você pode levar, conduzir o seu estudo e quais que dão mais resultado. Então se inscreve aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita para não perder esses conteúdos quando eu lançar. Se você quiser garantir que assim que eu mandar um vídeo novo aqui para o YouTube, você vai receber uma notificação, então clica no sininho das notificações, tá? Isso vai ser excelente para você ser
avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui, inclusive quando tiver lives, que eu faço lives semanalmente aqui também com algum conteúdo de matemática para o Enem. Pronto, eu estudava, pessoal, nesse primeiro momento até umas 19h30, que era o momento que eu ia fazer uma refeição, a última do dia. Eu jantava e depois da janta, ali por umas 20h15, eu voltava para os estudos. Pessoal, esse momento da janta, é importante que você entenda que eu sempre jantava com a minha família. Então, se você tiver a possibilidade de fazer isso, eu recomendo que você faça isso. Porque quando a gente senta para estudar com a família, a gente troca uma ideia, não necessariamente sobre os estudos, sobre o vestibular, a gente pode trocar uma ideia sobre qualquer outra coisa, e isso fazia a minha cabeça tranquilizar. Era difícil levantar da cadeira para ir para a próxima sessão de estudo, porque eu gostava muito de ficar ali com a minha família conversando, comendo e trocando ideia. Mas isso foi fundamental para que eu conseguisse energia, né? Saber que tinha gente ali que estava me apoiando e realmente confiava e depositava esperança em mim, fazia com que eu desse ainda mais responsabilidade para os meus estudos, né? Que eu ainda desse mais atenção para isso. Depois de jantar ali pelas 20h15, eu ia para a última sessão de estudos do dia. O que eu fazia? Eu continuava o que eu estava fazendo antes, né? Então eu continuava estudando por questões, revisando os meus erros, e era nesse período também, gente, que se eu precisasse fazer alguma coisa relativa à escola, algum tema de casa ou estudar para alguma prova da escola, era esse o momento que eu fazia, tá? E, pessoal, como a minha rotina era muito cheia de aula, né? Tinha aula de manhã e aula de tarde, quando eu sentava para estudar nesse período de noite, né? Naquela época não tinha WhatsApp, então era muito mais fácil de focar, mas existiam distrações no celular. E eu deixava o meu celular o mais longe possível de mim, né? Se eu não fosse utilizar ele naquela sessão de estudo, justamente para evitar que eu procrastinasse. Como eu tinha pouco tempo para estudar de fato, se eu ficasse ali perdendo tempo olhando o Facebook, na época estava bem alta, ou vídeos do YouTube aleatórios, eu ia perder meu tempo e aquele tempo não ia voltar. Tá? Então eu até ao longo dos anos eu desenvolvi algumas técnicas de produtividade que fazem com que você consiga fugir das distrações e focar no que interessa. Eu gravei um vídeo, inclusive recentemente, ensinando algumas dessas técnicas que eu vou deixar aqui no card de interação. Agora eu não sei se ele tá aqui ou se ele tá aqui, mas enfim, ele vai ficar aí disponível para você. Muito provavelmente ele tá aqui. Ele vai ficar disponível aqui em cima para vocês clicarem e assistirem na sequência. Às 22 horas eu me deitava e ia dormir. Perceba, eu ia dormir mais ou menos umas 22 horas e acordava às 7 horas da manhã. Então eu tinha ali umas 9 horas de sono. Claro que tinha vezes que eu ia dormir um pouco mais tarde, e daí eu ficava com umas 8 horas de sono. Mas isso é uma coisa que você tem que regular, né? Quantas horas de sono você precisa para se sentir descansado em uma noite, né? Naquela época eu precisava de 9. Hoje, se eu durmo 7, eu tô tranquilo. No dia seguinte, tudo começava novamente e eu tinha uma coisa que eu adorava, né, gente? Como eu estudava o conteúdo que tinha sido dado no cursinho naquele dia à noite, eu chegava no dia seguinte no cursinho com todo o conteúdo na cabeça, com tudo fresco. Ou seja, eu aproveitava muito, muito mais a aula do dia seguinte, porque eu tinha revisado, eu tinha já estudado questões, eu chegava com dúvidas, eu tirava as dúvidas, era muito proveitoso. Nos finais de semana, pessoal, eu aproveitava para dar uma relaxada. Então, eu fazia coisas que eu gostava de fazer naquela época, que era jogar futebol, jogar videogames, assistir séries, né? Dessas três coisas, hoje eu só assisto série, né? No futebol não jogo faz tempo e muito menos jogar videogame. Mas sim, no final de semana eu também tirava alguns pequenos turnos para estudar. Principalmente se tivesse alguma matéria acumulada ou se eu tivesse que fazer alguma atividade para a escola. Eu sempre usava o final de semana ali para estudar, nem que fosse um pouquinho, né? Umas 2 horinhas no sábado, umas 2 horinhas no domingo. Às vezes mais, claro, né? Dependia muito da semana. Atividades físicas na minha rotina. Pessoal, percebam que eu não falei nada sobre atividades físicas, né? Tudo bem que eu voltava da escola e ia para o cursinho a pé. Isso dá, sei lá, uns 20, 30 minutos de caminhadas todos os dias. Mas é muito importante, né, que a gente faça atividade física com seriedade e com constância. E naquela época eu não fazia tanto. Nos finais de semana eu jogava bola, né, então me movimentava e durante a semana tinha essas caminhadas. Não considero que seja uma atividade física, mas pelo menos eu não me mantinha sedentário 100%. Então fica a dica aí, está difícil de você conseguir encaixar uma atividade física na sua rotina?
De repente tenta fazer a pé alguns trajetos que você costuma fazer de ônibus ou de carro. Eu fiz essa rotina por meses e ali por outubro, né, o meu vestibular seria em janeiro, ali por outubro eu já tinha visto todo o conteúdo, o cursinho acabou cedo, né, acabou cedo e eu consegui aproveitar o meu tempo a partir daquele mês de outubro para fazer muitas provas antigas da URGS. Então eu baixei as provas antigas dos últimos 10 anos e eu ia fazendo, sei lá, uma por semana ali, alguma coisa do tipo, e claro, revisando as questões que eu errava. Essa sempre era a parte mais importante do estudo. O resultado disso tudo foi que eu aprovei em 13º colocado num curso de engenharia civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores do Brasil, e tinha mais de 1.300 candidatos lá, então foi realmente um grande feito para mim. Com direito a gabaritar matemática, que desde a época já era a minha matéria preferida. E agora vamos para a parte mais importante do vídeo. O que eu teria feito diferente se eu soubesse tudo que eu sei hoje lá atrás? As refeições, eu fazia elas muito rapidamente, né? O café da manhã eu praticamente engolia o que estava ali para eu comer e eu ia já para a escola. Então, isso eu também teria feito diferente. Eu teria talvez acordado um pouco mais cedo e comido com mais calma. O meu cursinho era muito passivo. Hoje, eu vejo que isso me atrapalhou um pouco. Eram 4 horas corridas de aula. Gente, sem respiro, né? Sem tempo para fazer questões, para fazer alguma atividade, né? Era muito passivo. Não é à toa que no meu cursinho de matemática para o Enem, a gente trabalha muito com o estudo ativo. Eu te dou algumas aulas rápidas de 10, 15 minutos e você já vai para a prática. Você vai começar com questões de compreensão e depois você já vai fazer questões do Enem. É assim, o curso inteiro, cada módulo é muito pautado na sua ação. E é assim a melhor forma de aprender matemática, a melhor forma de evoluir, com certeza, disparadamente. Por isso eu te convido a estudar com o domínio da matemática, que é o meu curso onde eu coloco toda a minha filosofia de estudos, de ensino, para que você consiga chegar em 35 acertos até 45 acertos na matemática do Enem, né? Eu quero te levar para essa faixa dos 35 ao 45. Clica no link aqui da descrição, é o primeiro link, e faça sua matrícula agora mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.